Quais os retornos médios que o S&P entrega depois de uma queda de mais ou menos 10%? Ou em outras palavras, né? Quanto tempo leva e como ele se recupera depois que ele cai? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Olha, pessoal, muitas vezes os investidores, eles tentam encontrar alguma solução, alguma explicação para todas as vezes que o mercado anda, que ele sobe ou que ele cai. Tá? Então a gente até consegue olhar num gráfico, por exemplo, e olhar os eventos históricos que estavam acontecendo naquele momento e ver depois mais ou menos o que o mercado fez depois daquilo. Tá? Mas não necessariamente você vai conseguir atribuir cada movimentação a algum tipo de explicação ou de notícia ou de dado econômico como essas. Tá? Então isso é bem importante falar para você não tentar encontrar nas notícias de hoje, nas informações de hoje, a movimentação exata que o mercado vai fazer amanhã, tá bom? Então, logicamente, tem relação, mas a gente nunca sabe tudo totalmente que faz o mercado andar e se desenvolver em alguma direção, tá bom? Aqui vou pegar um estudo da State Street, bem recente aqui de abril de 2025, para a gente avaliar aqui, mais ou menos, depois de 10% de drawdowns, o que a história nos diz, tá bom? Olhando aqui, claro, o SP500, tá certo? Já comenta aí para mim, depois que o mercado cai 10%, o S&P ou o Ibovespa, ou aqueles ativos que você está comprado, o que você faz na seguida? Você compra, vende ou fica só observando? Então aqui o pessoal da State Street separou um breve estudo que vai olhar um pouquinho das estatísticas que o mercado nos entrega, não que isso vai ditar o futuro, mas isso é como o passado aconteceu, né, como a história foi feita, e nós tivemos aqui 25 ocasiões que o S&P caiu 10% ou mais aqui de um pullback do seu topo histórico, tá bom? E a gente vai fazer um estudo aqui, eles estão falando no caso, né? Pegando aqui os retornos de 3, 6 meses, 1 ano e 2 anos, tá certo? Então aqui nesse gráfico a gente tem aqui, de forma já bem visual, como é que foram os retornos que o S&P entregou, pegando aqui dados de 1928 até março de 2025, tá? Então, cara, quase 100 anos de história, tá bom? Arredonda aí, vai. Tudo certo. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Esses gráficos, esses dados, foram agrupados aqui através dessas janelas de retorno. Então, depois de cair, por exemplo, 10% ou mais, quais foram os retornos de 3, 6, 1 ano e 2 anos, tá bom? Tá aqui embaixo, tá? E foram 25 ocasiões, então a gente sempre tem o somatório, né? Sempre vai dar 25 aqui, tá bom? E o que a gente percebe aqui de forma muito nítida e de forma muito clara? Independente desse prazo, o S&P sempre retornou mais vezes do que positivo do que negativo, tá bom? Mas as vezes que ele retornou negativo também ocorreram, tá? Vamos lá. O que aconteceu aqui? Então a gente tem 3 meses, né? Em 10 ocasiões, nós tivemos 10 contagens aqui que a gente fala, né? Nós tivemos retornos mais negativos ainda do que depois que ele atingiu ali os 10% de queda, tá? Vou fazer um desenho aqui, caso o pessoal não esteja entendendo, só para esse conceito é importante para todo o vídeo, tá? Então vamos lá. Então o mercado estava aqui em cima, né? Ele caiu, né? Quando ele caiu, ele bateu aqui os seus menos 10%, tá? E aí aqui que o pessoal ali começa o estudo, tá? Efetivamente aqui, na hora que ele faz esse drawdown de menos 10%. E aí ele pode fazer várias coisas, né? Ele pode simplesmente ir subindo, mas ele também pode ficar de lado, ou ele pode ir caindo, tá certo? E aí eles medem as janelas, né? 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos, tá? Então é isso que ele tá nos dizendo. Então, historicamente falando, independente se você compra, né, depois de uma queda de 10% ou mais, mas se você compra ele, por exemplo, e espera 3 meses, 6, 1 ano ou 2 anos, a tendência, a expectativa estatística aqui é que você tenha um retorno mais positivo do que negativo. Mas importante reforçar, é possível, em diversas ocasiões a gente está vendo aqui, tivemos retornos negativos também, tá? Os retornos negativos, eles ocorrem mais no curto prazo, né? Olha só, então a gente teve 10 ocorrências, tanto nos 3 meses quanto nos 6 meses, e foi um pouquinho menor aqui já para o longo prazo, tá? Por quê? Porque no longo prazo as empresas elas tendem a voltarem a ser lucrativas, a economia ela tende a se ajeitar e aquela queda de 10% ou até mais, ela fica para o passado, ela fica para trás e o dinheiro ele vai se valorizando. Tem toda a questão dos juros compostos, também o custo de capital. Olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal para eu saber e também para o YouTube saber que esse vídeo é bom e assim a gente entrega para mais pessoas.
Nessa tabela que eles entregam logo na sequência, a gente tem um compilado das médias que o mercado retornou ali depois dessas quedas aqui de 10% ou mais, tá? Então, por exemplo, na primeira linha aqui da tabela, a gente tem a média geral de todos os retornos, depois a gente tem a média dos retornos positivos e depois dos negativos, tá? Então, olhando aqui a média geral aqui, o que a gente percebe, né? Que aqui a gente está olhando já o retorno em percentual, tá bom? Antes a gente estava olhando as ocorrências, aqui a gente já está olhando um pouco mais de resultado, tá? Então, na média geral, depois de 3 meses que acontece um drawdown aí de 10% ou mais, o mercado retornou 2,8% positivos, tá bom? Uma janela de 6 meses ele retorna 5,4%, um ano ele retorna 5,2%, olha só que interessante, né? Praticamente a mesma coisa, até um pouquinho menos, e depois de 2 anos ele retorna aqui 14% positivo, tá? Então, naturalmente a expectativa já era essa, né? Que os retornos, além de serem mais positivos por ocorrência, em percentual também, mas aqui a gente tem os dados somente olhando para os casos positivos e para os casos negativos, tá? Então, os positivos a gente tem aqui, né, nessa linha, ou seja, depois de 3 meses, né, 9,5%, depois de 6, quase 15%, depois de um ano, 17%, depois de 2 anos, 24,5%, e os negativos, né, então 7,3% negativo, 8,6%, 16% e 28%. E eles reforçam, né, é muito importante entender que existem ali, né, as possibilidades dele retornar negativo, mas esse não é nem o ponto, tá? O principal a ser olhado é que nesse agregado geral aqui de médias e de possibilidades, existe um edge positivo em relação a ter um retorno positivo ganhador versus um retorno negativo, tá? Ou seja, estatisticamente falando, é mais provável aqui que você tenha um pouco mais de retorno positivo. E, obviamente, esse não é um fator único para você decidir comprar S&P ou qualquer outro tipo de mercado que caia 10% ou mais. Você precisa olhar muito mais para um universo de ativos que você pode investir, que faz sentido com o seu perfil de risco, com o seu objetivo, e aí sim tomar uma decisão de quantos por cento alocar em cada um daqueles ativos, né? Naturalmente, quando um ativo cai, você tende a rebalancear ele ou comprar um pouquinho mais, mas sempre voltando ali para uma alocação desejada que a gente fala, né? Para você justamente seguir uma metodologia, olhar para uma carteira e para ter ativos muito bem definidos de acordo com o seu perfil de risco e com os seus objetivos. Porque senão é muito fácil na hora que os ativos caem 10%, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento agora, você ou entrar em pânico ou ter ganância. Quem entra em pânico muitas vezes vende os ativos que deveria estar comprando, né? E quem tem ganância compra os ativos muito mais do que deveria estar comprando. Ou seja, existe um percentual certo, né? Que, por exemplo, né, pode pegar aqui o 7% desse ativo 11 aqui, um exemplo, e você naturalmente deveria buscar esse percentual aqui através do rebalanceamento, né, e não se emocionar nem comprando demais e nem vendendo para ter de menos. E aqui eles ainda terminam falando em relação aos setores e as áreas, como é que elas retornaram aqui, historicamente falando, tá? Esse dado aqui já é um pouquinho mais recente, né? A gente tá pegando aqui 1990, aqui segundo o estudo, e ele agrega aqui dessa vez em relação aos setores, tá? Então aqui a gente tem as barras que estão nos apontando, né, pela sequência 3 meses, 6 meses, 1 ano e essa mais distante 2 anos, eu estou agora em cima, mas dessa vez por setor, tá? Eles já nos ordenaram aqui os setores dos que mais retornam para aqueles que menos retornam, historicamente falando, tá bom? E a gente tem aqui então tecnologia, consumo discricionário, consumer staples, que são aqueles mais seguros, né, mais certeiros, financeiras, indústrias, comunicação e serviços, materiais, utilities, real estate e energia. Cara, vamos só entender esse gráfico para ficar bem claro, tá? Isso daqui são as médias de retornos desses setores. Ou seja, aqui dentro dessa barra azul que está positiva, houveram retornos negativos, tá bom? Ou seja, depois de cair 10%, o setor de tecnologias aqui, ele retornou várias coisas ao longo desse período aqui, de 1990 até agora, tá? E, na média, ele retornou aqui, em 3 meses, algo próximo, arredondar aqui para 14%, né? Um pouquinho mais baixo que o 15%, tá bom? Então, não é porque todos estão positivos que todos somente subiram. Vou deixar isso aqui bem claro, interpretação de gráfico, né? Ok? Mas, nitidamente, a gente percebe que todos eles, com exceção de um cara, na média, retornaram positivos, tá? Então a gente tem aqui o real estate chamando um pouco a atenção, que é o único que na média, depois de 1 ano, após queda de 10% ou mais, pegando dados aqui de
1990 até agora, né, ele retornou negativo, tá? Retornou negativo. Porém, em 2 anos foi positivo. Tá? Então chama um pouco a atenção, né? Um pouco diferente aqui de todos os outros setores. Certamente tem explicações, teria que pegar o dataset exatamente para entender. Não é um outlier, realmente é uma média ali, né? Talvez a crise de 2008 está afetando um pouco. Provavelmente sim, bastante talvez. Mas ainda assim, a picture geral que a gente tem, né, é que na média esses mercados, todos eles retornam de forma positiva ao longo ali de 3, 6, 1 ano e 2 anos, tá? Por que eu estou trazendo isso aqui nesse vídeo específico? Nós estamos num momento agora de bastante desespero, de bastante crise, e é uma boa oportunidade para muitas vezes você aprender e olhar estatísticas que muitas vezes ficam esquecidas, né? Quando o mercado só está bombando, só está em alta, ninguém fala de quando o mercado cai 10%, né? O que você pode fazer em relação aos retornos históricos. Então aqui a gente tem uma certa noção de como a história foi feita. Ah, Anthony, mas o mundo mudou. O mundo mudou, isso aí é estatística, não quer dizer que vai acontecer de novo. É verdade, pessoal, o mundo mudou, ele muda todos os dias, tá bom? E é verdade demais que não quer dizer que isso vai acontecer de novo. Tá? Mas historicamente falando, isso aqui aconteceu, tá bom? E eles reforçam aqui com vários comentários ainda, mas eu vou trazer o mais importante, que os setores que se recuperam aqui muito rápido, eles tipicamente eles têm um maior crescimento aqui nas receitas, tá? Tem estruturas de custos mais flexíveis e também tem aqui toda a questão da demanda um pouquinho mais elástica. No caso, isso tudo remete bastante ao setor de tecnologia, né? E se você acha que o mundo mudou tanto assim a ponto de que tecnologia não é mais importante, eu entendo, né? São teses de investimento, mas quando a gente fala de inteligência artificial, redes sociais, mundo digital, né? Você provavelmente está vendo o YouTube agora, nesse exato segundo, através de um celular, de uma televisão, de um computador. Então todas essas empresas elas têm esse tipo de crescimento de receitas, esse tipo de usabilidade, aplicabilidade, e elas também estão investindo em inteligências artificiais, né? E também novas tecnologias que estão chegando. E por que eu estou falando tanto isso, né? Porque o S&P ele está muito pesado atualmente no setor de tecnologia, tá? Então essa estatística histórica aqui de como esse setor se comportou e chama muito a atenção, ela também interfere no nosso momento atual. Entende? E se você quiser conhecer os 5 erros que os investidores cometem em tempos de crise, eu vou te recomendar nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.